Olá galera, tudo bem? Meu nome é André, sou professor de arte e vou acompanhar você nesse nosso encontro sobre arte mesopotâmica, certo? Eu fiz um roteiro para guiar esse nosso encontro sobre os principais pontos da matéria de arte mesopotâmica que estão no seu material didático, tá? Eu queria fazer um convite agora para você, para a gente dialogar um pouquinho sobre o que nós encontraremos neste vídeo. Tá bom? Vamos lá? Olha aí, ó. O patrimônio perdido com a guerra do Iraque, né? Lembrando que a Mesopotâmia é aonde hoje nós temos o Iraque, aspectos históricos e geográficos da Mesopotâmia, uma pinceladinha ali sobre a localização, formação, né? A localização ali do rio Tigre e Eufrates, né? Que mais? O contraste com a cultura egípcia. Depois a gente já entra, então, nas subdivisões do Império Mesopotâmico. Então, período sumério, período acádio, período babilônico, período assírio e as construções mesopotâmicas. Lembrando que no período sumério nós veremos as características, né, e a cidadezinha de Ur, o Império de Sargão I, o Código de Hammurabi, que eu acho que isso aqui, ó, meu Deus do céu, isso aqui é de suma importância para nós, Porta de Ishtar, as principais cidades ali, o Império de Assurbanipal e a escrita cuneiforme. Então preste atenção nesses dois que eu estou destacando bem, tá, com asterisco ali, porque para a arte isso é importante, assim como a construção de zigurates. Esse aqui é o filé mignon da aula, ó, aquela picanha da aula, tá aqui, ó, beleza? A Torre de Babel e os Jardins Suspensos da Babilônia. Vamos dar uma conferidinha nisso daí? O que nós temos aí, ó? Então, em 2003, Bagdá sofreu um ataque, né, dos Estados Unidos, né, e que detonou boa parte da cultura, dos aspectos culturais físicos, né, da arte propriamente dita desse povo. Só que não só os Estados Unidos, né, hoje, depois da queda de Saddam Hussein, você tem ali uma região de grandes conflitos, né? Atualmente cenário, é palco ali para disputas entre sunitas e xiitas, e o Estado Islâmico tomou boa parte, né, do que a gente tem como o Iraque, né? Então aquela região da Mesopotâmia é um barril de pólvora fora do comum, e boa parte das obras de arte que nós tínhamos nesse espaço acabaram sendo danificadas ou até mesmo inexistentes com tantas guerras, né? Vamos voltar lá, vamos dar mais uma olhadinha nas imagens separadas para você. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você veja, esse é o território, né? Então, o Egito, tá aqui o Egito, com o Nilo, né? E aqui você tem a região da Mesopotâmia, né? Então, Ur, Lagash, Nínive, né? Azur, né? Ó, tá aqui, ó, Rio Tigre e Eufrates, os dois principais, por isso que é Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, entre rios, tá certo? Que mais que dá pra gente destacar daí? Principalmente a cidade de Ur, né? Babilônia, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico. Aqui é um barril de pólvora sem tamanho, né? Região petrolífera, o petróleo manda nessa região. Mas vamos dar mais uma olhadinha. Ó, se você acompanha aí os noticiários, enfim, você sabe que boa parte daqui assim é do Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico vem tomando toda essa parte aqui assim, ó, né? O que nos põe até um certo receio. Mas enfim, o que interessa para nós é que essa regiãozinha aqui é a região da Mesopotâmia, tá certo? Então você tem a parte geográfica aí. O que mais que nós temos? Como eu tinha dito anteriormente, né? Por que nos põe medo o Estado Islâmico? Põe medo porque, por mais de uma vez, ele pôs abaixo
construções artísticas de milênios, né? Então eles fazem questão de pôr no YouTube, pôr na internet, imagens deles detonando mesmo, botando bomba, quebrando, que nem essa imagem aí que você está vendo, né? Então descendo a marreta em um patrimônio cultural da civilização, né? Então você veja, isso é um afronte, né? E automaticamente para nós uma perda inestimável, né? E isso vem acontecendo nessa região. Bem, continuamos aqui, né? Irã, né? Desconsidere o Irão, mas Irã, Turquia, Iraque, a Síria. Então, de novo, a ideia da Mesopotâmia é essa regiãozinha aí, tá certo? E nós temos o estandarte de Ur. Então você veja, existe uma frontalidade, né? A característica é muito parecida com a do Egito. A diferença só é que não fica centrado na figura do faraó, né? Pedras de mármore, não, desculpe, pedras de grande valor, tipo lápis lazuli, também são encontradas por aqui. A ideia do mosaico, que é extremamente oriental, né? Então, aquela divisão, né? Eles pegam uma superfície e dividem, e dentro dessa divisão eles fazem a narrativa que precisam. Então esse estandarte de Ur é uma das peças importantes para o período sumério, né? Outra manifestação artística importante é o zigurate de Ur, né? Lembrar que o zigurate ele tinha essa configuração aqui, ó, né? Ele é escalonado, né? Uma construção escalonada. Geralmente aqui ficava para observatório astronômico, então a Lua, estrela, planetas e assim por diante. Na base virava o comércio, beleza? Comércio. E aqui a parte religiosa, religião. Então, este é o zigurate de Ur, importante construção do período sumério. No período acádio, já temos o Império de Sargão I e o Código de Hammurabi, dentro do Império de Sargão I. Né? Código de Hammurabi é o famoso olho por olho, dente por dente. Né? Olho por olho, dente por dente. Como assim? Se você cometesse algum delito, por exemplo, na verdade a ideia do olho por olho, dente por dente, até hoje mais ou menos assim, né? Se você bate o carro, você tem que ressarcir o carro do sujeito que você bateu, né? Então, se você cometeu algum dano, essa pessoa tem que ser ressarcida de alguma maneira, certo? Antigamente, por exemplo, você poderia ser pego por imperícia. Você é um médico, deixou o sujeito morrer, eles vinham e se você fosse julgado como culpado, os seus braços eram amputados ali, os seus pulsos, enfim, para que você não cometesse mais tamanho dano. Certo? Código de Hammurabi. Ó, 1 bilhão de asteriscos nesse assunto, tá? Porque se existe algo de importante, ele certamente estará entre eles. Aí você tem a porta de Ishtar, né, que era o primeiro portal do Império Babilônico. Repare que ela é bem enorme, bem grandona e cheia de detalhes. A ideia de repetição, né, a ideia de repetir de forma a obter um determinado padrão, certo? Esse também é uma das principais manifestações artísticas do período babilônico. E os assírios, né? Voltando lá no mapinha, essa aqui é a região dominada pelo grupo assírio, que eram extremamente violentos com aqueles que eles conquistavam, certo? Do período assírio nós temos a escrita cuneiforme, né? Escritas em formatos de cunha, né? Então aqui você tem um alfabeto e você tem ali a ideiazinha da cunha aqui, que era feita em pedaços de pedra e argila, tá certo?
Que mais que nós vamos ter? As construções mesopotâmicas, né? O zigurate, né? Tá aí a Torre de Babel, que é considerada um dos mais famosos zigurates, que hoje não existe, né? E que tem ela basicamente constrói uma das passagens bíblicas. Diz-se que Deus estava no alto, os homens estavam construindo um zigurate para tentar roubar o lugar de Deus. Então Deus, como punição, troca a língua dos homens e faz com que a Torre de Babel ficasse inacabada, né? Então diz que ali foi o começo das línguas, né? Então o sujeito que todo mundo falava a mesma língua passou a falar um espanhol, o outro italiano, enfim, e ninguém mais acabou entendendo ninguém. Vamos voltar lá no nosso slidezinho. E os Jardins Suspensos da Babilônia. O que é os Jardins Suspensos da Babilônia, né? Então, é uma terra árida, uma terra difícil de você conseguir com que essa vegetação crescesse. E Nabucodonosor, né? Filho de Assur-banipal, ele vai construir os Jardins Suspensos da Babilônia numa engenharia hidráulica fantástica e consegue então irrigar esse espaço e construir essa vegetação nesse espaço aí que você visualiza. Lógico que são imagens idealizadas, né? O artista fatidicamente não viu isso acontecer, mas ele se baseou em escritos para a construção tanto do Jardim Suspenso da Babilônia quanto da Torre de Babel. Beleza? É isso aí, moçada. Foi um prazer. Oi pessoal, eu sou a professora Karina, professora de arte. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a arte egípcia na parte do fazer artístico, ou seja, como era visto o artista egípcio, né? Eu tenho aqui já uma imagem para a gente analisar. Seria uma pintura egípcia que foi intitulado como Jardim com Piscina. Está lá no Museu Britânico de Londres, na Inglaterra. Então, a partir dessa imagem, a gente consegue entender mais ou menos como que os egípcios viam a pintura, viam a arte, né? Então, em primeiro lugar aqui, o artista egípcio, ele era anônimo. Como assim? A gente pode ver que não vai ter assinaturas nas obras egípcias. Eles não eram reconhecidos. Por quê? Porque o artista, ele era, na verdade, apenas um simples artesão, aquele que reproduzia o que ele aprendia. Se ele só reproduzia o que ele aprendia, esse ensinamento vinha, né, de seus antepassados, e era tudo muito bem claro, você deve fazer assim e é assim. Então, é o segundo item ali, ele tinha a criatividade vedada, ele não podia expor a sua criatividade, ele tinha que fazer exatamente como ele havia aprendido de seus antepassados. Ele era visto como um mero elaborador da vontade divina, no que se refere à confecção de imagem. Como assim? Aqui a gente vê o caráter religioso, né, influenciando a arte já desde o começo da história. Então, o artista egípcio, ele é um material designado ali por algo divino, que ele só iria realizar aquilo para servir, né, no caso, ao faraó, não para se expressar ou para demonstrar ideias e opiniões, de jeito nenhum. E ele dependia de um contato divino para poder criar a obra. Todas aquelas regras que ele seguia, tinha ali algo místico que dizia que aquele artista ele estava sendo manipulado por alguma força divina para que aquela obra acontecesse, não era mérito dele. A sua tarefa era preservar tudo com a maior clareza e permanência possível. Olha lá para aquela pintura ali, é um jardim com piscina. Eu consigo identificar que é um jardim porque tem plantas ali em volta, certo? Consigo identificar uma piscina porque ela é azulzinha e porque também tem ali peixes e patos, né? Então eu consegui identificar com clareza o que é? Ok, esse objetivo já estava cumprido. Eu não precisava me preocupar em deixar aquilo de uma forma naturalista que parecesse real. Não, o objetivo era apenas demonstrar ali
certo? Se a gente observar aqui a forma como é feita, as árvores deitadinhas, né, os patinhos também como se eles estivessem tombadinhos dentro da piscina, lembra até mesmo um desenho infantil, né? E que eles não se preocupavam com isso. Eles não tinham a preocupação de resolver isso, né, de uma forma plástica. Muito bem. Dentro desses ensinamentos em que o artista aprendia, né, cheio de regras, cheias de leis, a lei que imperava na hora de se representar uma figura humana era a lei da frontalidade. Qual que era o objetivo dessa lei? Mostrar as partes do corpo no melhor ângulo possível, não no ângulo real, né? Então, como que se pensava assim, os olhos eles ficam melhor representados de frente, então a gente vai fazer o olho de frente, porém o nariz, a boca, o rosto de perfil. Então, mesmo que isso seja uma posição impossível na vida real, na hora de representar isso era muito bem aceito. Então, vamos lá. Os olhos, os ombros, o peito, né? Era representado de frente. Porém, a cabeça e as pernas sempre representadas de lado. Então, eles utilizavam ali uma técnica do complemento, ou seja, aqueles elementos que surgem na mente do artista, mas que, olhando, né, opticamente, é incoerente e contraditório. Na vida real, isso não existe. E eles renunciavam às técnicas chamadas de perspectiva e o escorço, que é aquelas técnicas em que dá a impressão de que tem profundidade, de que tem volume, né? Então, se eu quero representar uma pessoa de lado, eu faço o ombro um pouquinho menor o que está atrás, um pouquinho maior o que está na frente, né? Para dar a impressão de que essa pessoa está mesmo de lado. Mas ali no caso, nas figuras representadas pelos egípcios, essa não era uma preocupação. Muito bem. O artista egípcio, além do pintor, tinha também os músicos. Como que eram vistos esses músicos? Esses músicos, eles foram... O que a gente conhece de música é o que foi encontrado em pinturas. Então, os músicos foram retratados em pinturas dentro, né, das pirâmides. E nessas pinturas a gente via que o músico ele era representado assim como um escravo, de uma forma bem menor, com roupa de escravo, geralmente ajoelhado no chão. Então, mais uma vez demonstrando que o artista ele não era valorizado como alguém que cria, alguém que faz, mas sim como um servo, né, que aprendeu ali e estava ali a serviço do faraó. Muito bem. Então, os primeiros instrumentos musicais vieram do sul da África e da Suméria. O auge da música egípcia aconteceu entre a terceira e a 10ª dinastia, por volta de 2635 a 2060 a.C. Então, nós podemos dividir em 3 momentos, né? Então, entre a terceira e a 10ª dinastia, depois no Império Médio, onde teve uma maior expressão musical, né? Onde apareceram orquestras, novos instrumentos, né? Grupos maiores de músicos. No Império Novo, a música vai ganhar função em rituais militares, né? E aqui do ladinho eu coloquei alguns exemplos de instrumentos, que é o oboé, a laúde e a harpa. Também utilizava muito a lira, a flauta, a trombeta e o trombone. Muito bem. Isso é o que nós temos para pensar um pouquinho qual que era a função do artista dentro do Império Egípcio, né? E como essa arte se manifestou e como ela chegou até nós hoje, né? Então, tudo que nós temos de registro da arte egípcia é aquilo que nós encontramos por meio das grafias, né? Em relação à música, como não era encarado como uma atividade artística importante, mas sim só para entretenimento, né? Primeiramente para entreter o faraó. Então, não tem nenhum registro escrito sobre música. Então, o que a gente conhece mesmo é só por meio das pinturas. Muito bem.